esta reunião europeia. Há já aqui toda uma primeira semana de atividade do Primeiro-Ministro Passos Coelho. Um comentário muito genérico a esta primeira semana. Eu fiquei muito contente com o resultado destas eleições. Eu estou convencido que Pedro Passos Coelho vai ser um excelente Primeiro-Ministro e estou convencido, enfim, já que o disse muitas vezes, que o programa que está subjacente àquela que eu penso que vai ser a ação do Governo é um programa que eu, em princípio, subscrevo. No entanto, esta semana não correu bem. Eu acho que esta semana correu muito mal. Eu até, enfim, sinto-me aqui um bocadinho perturbado porque ao ver um consenso geral sobre a magnífica semana que nós tivemos, que isto foi uma semana brilhante e tudo mais, e eu fiquei muito desiludido. E fiquei muito desiludido por 3 ou 4 questões que passo a enunciar. Eu, francamente, para marketing e publicidade e para marketing e publicidade já me chegaram os 6 anos de Sócrates. Sou muito franco. E depois senti esta semana um deslumbramento ideológico, com alguns laivos de populismo, com os toquezinhos de inconsciência em determinadas coisas, ou até de ignorância que me deixaram, confesso, preocupado. Estás a falar de quê, Pedro? Preocupado. Não, eu digo os 3 ou 4 pontos. Começou por aquele pequeno detalhe que eu não pude comentar porque não estava aqui, que foi o Governo. Eu já o tinha dito aqui, e vocês são testemunhas, de que esta história dos governos pequenos é um tremendo disparate. Mas eu não vou já por aí e vou, enfim, focar naquilo que mais me preocupou e que me preocupa, que são os chamados super-ministérios. Há um senhor... Com mini-ministro. Há um senhor, por exemplo, há 3 casos que eu acho perigosíssimos, que é a agricultura e mais 4 ou 5 coisas, os assuntos parlamentares, que têm mais 3 ou 4 coisas, e o maior exemplo do que eu penso ser uma inconsciência completa, que é o Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem um senhor que é, ao que sei, um excelente académico, que tem uma experiência, a experiência dele é 0 no que quer que seja de vida minimamente prática. Eu não falo de experiência política ou de experiência governamental, particularmente de experiência governamental, porque isto nós já tivemos muita gente muito experiente que deu aquilo que deu. Mas eu pelo menos queria, um homem na economia que pelo menos tivesse gerido, sei lá, a mercearia da esquina. Já me chegava. Que tivesse o mínimo de conhecimento da economia real. Enfim, pelo menos isso. Bom, temos um senhor que a única coisa, e muito bem, que fez foi ter uma carreira académica, e eu confesso, professores universitários, que a única coisa, que nunca saíram das universidades e que mandam uns bitites, tenho grandes suspeições. Essa foi a primeira, e essa da economia. E só um ponto, deixa-me só acabar em relação à economia. Quando se faz um ministério deste tamanho, em vez de se poupar, vai-se gastar muito mais. E não é só gastar muito mais, porque vamos ter secretários de Estado que vão ter, como é evidente, com o tamanho do governo, transportes, tudo e mais alguma coisa, indústria, economia, obras públicas. É evidente que esta gente vai ter... Calma, a gente vai ter, estes tipos vão ter que ter, peço desculpa do termo, vão ter que ter uma equipa de assessores absolutamente brutal e pior. O problema aqui, e isto é o que mais me preocupa no Ministério da Economia, o Ministro da Economia vai passar o tempo a fazer despachos. 99% do tempo, coitado, a maior parte do espaço ele nem sabe o que é que vai assinar. Porque a quantidade de coisas que vai chegar lá vai ser brutal. E é uma coisa que eu sei. As irregularidades, para não dizer outra coisa, acontecem quando há muitos níveis de decisão. Quando há muita gente metida nestes processos. E este é um Ministério que vai ter as privatizações, que vai ter a redefinição das leis laborais, que vai ter um conjunto de competências muito alargada. E eu tenho muito menos nas retribuições. As 2 ou 3 coisas estas são rápidas, têm a ver, que aí são os lives, que eu não compreendo, a história das viagens, que eu acho uma barbaridade completa, que já lá vamos, a dos governadores civis, que aí vejo um bocadinho de ignorância na abordagem dos temas, e depois o outro,
que foi aquela coisa absolutamente irreal também já lá vamos, da Assunção Esteves, que bem haja, que grande Presidente da Assembleia da República que vamos ter, mas que houve um discurso que eu fiquei absolutamente indignado da parte dos dirigentes do PSD, que é o discurso contra os homens dos partidos. Os independentes é que são fantásticos. Muito bem, Pedro, mas já lá vamos então. Pedro, bem-vindo. Eu vou falar das viagens, mas de facto acho um problema, acho uma questão absolutamente patético. Acho patético, em todos os níveis. E eu nem vou entrar. Mas porquê patético? Agora é que vou explicar. Deixa-me só dizer, o Pedro está um bocado irritado porque vai o Passos Coelho lá atrás, ele lá à frente, ele sente-se mal. O Pedro Deixem Pedro Eu nunca viajei, é raríssima vez que já viste a malta de executiva toda a vir cá atrás falar com o senhor Primeiro-Ministro? É raro ter viajado, mas deixa-me falar. Eu acho esta questão absolutamente patética. E eu não vou entrar nesta questão dos sinais, porque então os sinais, quer dizer, com este discurso do Daniel, eu concordo com o discurso do Daniel, mas não é essa a questão, quer dizer, porque a função de Primeiro-Ministro, vamos lá ver, o Primeiro-Ministro é provavelmente a pessoa mais importante do país. E eu quero. Mas a importância não se mede pelo espaço, é muito fácil. Dentro do avião. Este discurso da económica ou da executiva é o discurso populista mais fácil que há para fazer, porque toda a gente acha muito bem. Eu também preferia que ele andasse, poupava mais e dava um sinal. Dava um sinal de quê? Não dava sinal nenhum. Não dá sinal nenhum. A primeiro. Eu quero um Primeiro-Ministro. Eu quero um Primeiro-Ministro que viaje com dignidade. Quero um Primeiro-Ministro. E a malta que viaja em economia não viaja com dignidade. Falas e depois não deixas as outras pessoas falar. Dignidade de Estado. Eu estou um bocado irritado porque eles vão viajar com dignidade. Tu não queres Estado, Deixa o Pedro falar agora. Deixa o Pedro falar. Palavra Estado. Não quero Estado. Não quero Estado. Mas onde é que tu ouviste dizer que eu não quero Estado? Deixa o Pedro falar. Eu quero um Primeiro-Ministro que chegue com fresquinho às reuniões, que possa ir trabalhar nas reuniões como deve ser. Essa frase é boa. Quero, é o que eu quero. E depois nós vamos tirar. Deixa lá o Pedro. Agora tenho que defender o Pedro. Deixa o Pedro falar. Nós andamos com o discurso populista completo, sempre a falar das fortunas que ganham os políticos. Alguém já se preocupou em saber quanto é que ganha? Alguém se preocupou em saber quanto é que ganha um Primeiro-Ministro? Alguém se preocupou em perceber quantas horas, quantos dias de semana, quantos dias por mês trabalha um Primeiro-Ministro? Um Primeiro-Ministro trabalha normalmente 24 sobre 24 horas para ganhar o que ganha um diretor adjunto de uma empresa média deste país. Isto é um facto. E agora arranja-se uma conversa que não tem interesse nenhum sobre viajar a económica e sobre os governadores. E a gente está a perder um tema mais interessante. Governadores. Um tema mais interessante. Os governadores civis. E foi aí quando eu comecei. Eu, pelos vistos, toda a gente está de acordo que isto foi uma semana fantástica, até estranho, porque eu sou um apoiante. É lá. Sempre fui um apoiante de Pedro Passos Coelho e achei estranho esta semana. Mas esta do Governo Civil foi quando eu falei de uma pequena, e perdoe-me o termo, uma pequena ignorância sobre o tema. E porquê? Ilumina-nos. Eu vou eliminar. Há 3 questões fundamentais que são fáceis de resumir. Primeiro, os governadores civis só saem quando são designados outros. É da lei. A não ser Tem que eles não apareçam. Bom. Segundo ponto, não se pode acabar com os governos civis em Portugal. Só se pode acabar com os governos civis com uma alteração constitucional. Eu, por exemplo, sou a favor da extinção dos governos civis. Acho que não servem para nada. E acho que devem acabar. Mas há uma pequena coisa no meio. É que se tem que mudar a Constituição. Terceira e última. Que eu acho que é mais relevante. E é a porcaria dos sinais. Que é o seguinte. Nós acabamos com os governadores civis. Ok? Os governos civis continuam com exatamente a mesma máquina. Quer dizer, portanto, estamos a falar de coisas sem significado rigorosamente nenhum. Porque o que lá fica é exatamente a mesma máquina. Não muda nada. E tem-se uma medida simbólica. Acaba-se com os governadores civis. Isto não é Pedro, nada. desculpa lá. É que eu tenho medo que a gente tenha uma overdose de simbolismo, não é? Acha a Assunção Esteves, A doutora professora, o doutor Assunção Esteves, uma política fantástica. Não, agora é a Assunção. Acho uma mulher de uma craveira fantástica. Fiquei contentíssimo que ela seja a Presidente da Assembleia da República. Cada vez mais porém, com a Rita Ferro. Porém tem um problema. A doutora Assunção Esteves, que foi a melhor coisa que aconteceu esta semana, tem um problema. Não é independente.
é militante Ele partidária. está só a E mandar, nós sabemos, está a mandar e nós- indiretas para e nós quem? sabemos, Está a mandar indiretas não, para e o nós Pedro. sabemos, e nós sabemos bem, que isto dos independentes é que são bons. Os Muito militantes dos partidos são O que é que tens terríveis. contra o Muito Terrível, bem, muito doutora bem. Sá Santos. Pelo Foi hoje tão contrário. mal, então voltaremos para a semana. Até para a semana.